Bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. Vamos mergulhar fundo no material bem específico sobre acidentes com animais peçonhentos que são comuns lá no Paraguai. O foco vai ser em algumas aranhas, escorpiões e também nas lagartas, as taturanas lonômia. Olha, o nosso objetivo aqui é fazer uma varredura completa, ponto por ponto. A gente sabe que esse nível de detalhe é super importante, né? Especialmente para quem está estudando para uma prova ou precisa dominar o assunto. Então a ideia é não deixar escapar nada mesmo, cobrir tudo que está no material. Vamos começar pelas aranhas mais frequentes e os riscos associados a elas. O material que a gente tem aqui destaca 4 tipos principais, né? A aranha marrom, do gênero Loxosceles, a viúva negra, Latrodectus, a armadeira ou bananeira, Phoneutria, e as caranguejeiras, Theraphosidia. A periculosidade delas varia bastante. Então vamos desenrolar isso aí? Começando pela aranha marrom. O que é essencial saber sobre ela? A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes, elas advogam a seu favor ou contra. Bom, a Loxosceles, a aranha marrom, ela é classificada como de alta periculosidade, sim. O ponto-chave dela, sim, é o veneno. Ele tem uma ação que a gente chama de necrosante, ou seja, causa morte do tecido ali no local da picada. E pode ter também ação hemolítica, que destrói glóbulos vermelhos, e até nefrotóxica, sabe? Afetando os rins. Nossa, complicado. E onde ela costuma ficar? Ela gosta de lugar escuro e seco. Dentro de casa é comum achar em cantos, atrás de quadro, dentro de armário. E fora de casa pode estar sob casca de árvore, folha seca, pedra. A presença dela é confirmada no Paraguai, viu? Inclusive em cidade. E uma coisa que chama atenção é que a picada no começo pode nem doer muito, né? Mas depois. Exatamente. A dor inicial pode ser leve, quase nada. Os sintomas mais sérios costumam aparecer entre 6 e 12 horas depois da picada. Basicamente, tem duas formas clínicas. A cutânea, que é a mais comum, aí dá inchaço, vermelhidão, dor no local, que depois vira uma bolha, e por fim aquela ferida escura, necrótica, que demora muito para cicatrizar, meses às vezes. Meses. E tem a forma cutâneo-visceral. Essa é bem mais grave. Felizmente é rara, tipo 1% dos casos. Além da lesão na pele, aparecem sintomas no corpo todo: febre, mal-estar, dor de cabeça, náusea. E nos casos mais graves, pode dar icterícia, né, a pele amarelada, urina escura, que indica a hemólise, insuficiência renal aguda e até problema de coagulação, a tal da CID. Caramba, isso mostra como é importante não subestimar, né? Mesmo uma picadinha que parece boba no início. E o tratamento, como ele é direcionado para cada caso desses? Olha, varia com a gravidade. Se for um caso leve, só com a reação local ali no começo, o tratamento é mais limpeza, analgésico e ficar de olho, observar. Sob compressa, o material menciona fria e morna. Geralmente, logo depois da picada, a compressa fria ajuda a aliviar a dor e o inchaço. Mas depois o médico pode indicar compressa morna para ajudar na circulação local, sabe? É importante também elevar o membro e checar a vacina antitetânica. Certo. E nos casos mais sérios? Aí, nos casos moderados, quando a necrose já está aparecendo, ou nos graves com sintomas sistêmicos, o soro é fundamental. O soro antiaracnídeo, o SAA, ou o específico, o antiloxocélico, SAELOX. A dose varia, né? 5 ampolas para os moderados, 10 para os graves. Geralmente entra junto o corticoide, tipo prednisona, para controlar a inflamação, e às vezes antihistamínico nos primeiros dias. E tem um tempo certo para tomar o soro? Tem sim. O ideal é nas primeiras 12 a 24 horas. No máximo até umas 36 horas. Depois disso, a eficácia dele cai bastante. E criança costuma ter quadro mais grave. Tem que ficar atento. E se a ferida infeccionar, aí entra o antibiótico, como a cefalexina. E às vezes precisa tirar o tecido morto, fazer o desbridamento. Entendi. Então, recapitulando os primeiros socorros para Loxosceles. Calma, lavar bem com água e sabão, compressa fria no início, elevar o membro e correr para o médico. Levar aranha se der e for seguro, ajuda muito. E lembrando,
Nada de torniquete ou corte. O Centro Nacional de Toxicologia, o CNTox, é a referência. O perigo da loxoceles é esse, né? Uma ameaça meio escondida que pode causar um estrago grande horas depois. Agora, e a viúva negra? O perigo dela é diferente, certo? Totalmente diferente. A Latrodectus mactans, a viúva negra, também é muito perigosa, mas o veneno dela é principalmente neurotóxico, age no sistema nervoso. Ela é mais comum em área rural, gosta de pilha de lenha, galpão, entulho, esses lugares mais escuros e parados. No Paraguai parece que é mais frequente no sul e no centro. E aqui os sintomas são bem mais imediatos e chamativos, né? Eu li sobre dores muito fortes, rigidez muscular. Sim, o quadro, que a gente chama de latrudismo, começa com uma dor aguda na hora no local da picada. Pode ser no braço, perna, tronco, até na região genital. Pode ter uma marquinha vermelha ou pálida, mas o que marca mesmo são sintomas sistêmicos, que vêm rápido e em coisa de 30 a 60 minutos. São dores musculares no corpo todo, muito fortes, cãibras intensas, e uma coisa bem característica é a rigidez na barriga, no abdômen. Fica tão duro que pode até parecer um problema cirúrgico, tipo o abdômen agudo. Nossa, Além disso, a pessoa sua muito, tem taquicardia, pressão alta, tremor, náusea, vômito, ansiedade, dor de cabeça. Em caso grave, pode dar falta de ar, edema pulmonar, arritmia, convulsão. É perigoso especialmente para criança pequena, idoso e quem já tem problema cardíaco ou pulmonar. A rapidez e a força desses sintomas neurológicos e musculares são o ponto-chave dela. com sintomas tão fortes que podem até enganar, né? Parecer outra coisa. Como que se faz o diagnóstico? E o tratamento? Foca em quê? O diagnóstico é mais clínico mesmo, pela história da picada e por esse conjunto de sintomas bem típico. Se conseguir identificar a aranha, ajuda demais. É bom diferenciar de outras coisas que dão dor na barriga ou até de tétano. Fazer um eletrocardiograma é bom nos casos moderados ou graves. O tratamento inicial de primeiros socorros é acalmar a pessoa, lavar o lugar da picada, imobilizar o membro, deixar em repouso, se der, pegar a aranha com segurança. E de novo, nada de torniquete, gelo demais, corte ou chupar o veneno. Certo. E no hospital? No hospital, a prioridade é controlar a dor. Analgésico comum pode não dar conta. Aí muitas vezes precisa de opioide, tipo morfina. Relaxante muscular e benzodiazepínico, como o diazepam, ajudam com as cãibras e a rigidez. Uma coisa importante, evitar anti-inflamatório comum, tipo o ibuprofeno, se tiver suspeita de que o rim está sendo afetado. E controlar a pressão, coração, a sudorese, com remédio específico, claro, com supervisão médica. E o soro específico para ela, quando que ele entra? O soro antilatrodectus é o tratamento que resolve mesmo, né? Ele é indicado nos casos moderados a graves. Quer dizer, quando tem dor e cãibra no corpo todo, sintoma no coração ou na respiração, ou se for paciente de risco, como criança, idoso, grávida, a dose costuma ser 1 frasco, aplicado devagar na veia. A melhora geralmente é rápida, em meia hora, 1 hora. Tem que ficar de olho em possível reação alérgica ao soro, claro, e a observação no hospital vai de algumas horas para casos leves até internação em UTI para os mais graves. Entendi. Então, enquanto a Loxosceles age mais quieta no tecido, a Latrodectus causa uma tempestade no sistema nervoso e nos músculos, bem rápido. E a aranha-armadeira, ou banameira, essa também tem fama de ser bem perigosa. Tem sim. A Phoneutria, conhecida como armadeira ou bananeira, a periculosidade dela é altíssima. É uma das aranhas com veneno mais tóxico do mundo. A toxina dela também é neurotóxica, mas age um pouco diferente da viúva negra. Atua mais nos canais de sódio e cálcio nas terminações nervosas. E isso faz liberar um monte de neurotransmissor, tipo acetilcolina, catecolamina. Uma descarga geral, então. Exato. Ela vive em mata, área rural, mas pode entrar em casa, se esconder em sapato, roupa, entulho e no clássico cacho de banano, por isso o nome. No Paraguai, tem registro no Chaco e perto da fronteira com o Brasil. E os sintomas refletem essa ação neurotóxica superpotente. Ouvi falar de uma dor absurda e um sintoma bem específico em homens. Exatamente. O sintoma que mais chama a atenção é a dor local. Imediata
e excruciante, muito, muito intensa. Pode dar inchaço, vermelhidão, suor intenso só no local da picada e perda de sensibilidade em volta. E no corpo todo pode dar taquicardia, pressão alta, agitação, a pessoa saliva muito, vomita, pode ter alteração na visão, tremor. E sim, o sintoma peculiar em homens é o priapismo, uma ereção que dura muito tempo e dói, causado pelo veneno. Criança é muito vulnerável, corre risco de vida mesmo. Essa mistura de dor local insuportável, com sinais de pane no sistema nervoso autônomo, é o que marca o acidente com a foneutra. E como a gente diferencia da viúva negra? E o tratamento? A diferença principal está na dor. Na fonótria é local e fortíssima, com suor ali no lugar. Na latrodectus, a dor pode se espalhar mais e a rigidez da barriga é bem marcante. O diagnóstico é clínico. Primeiros socorros são os mesmos. Lavar, acalmar, imobilizar, sem torniquete, etc. Levar a aranha se der. No hospital, o foco é na analgesia potente. Analgésico comum muitas vezes não adianta. Precisa de opioide ou até bloqueio com anestésico local, tipo lidocaína, mas sem vasoconstrictor, ali na picada. E controlar os outros sintomas, né? Ansiedade, pressão, coração, hidratação. E tem soro para ela também. Existe sim soro antifoneutria ou um polivalente que cubra ela. É mais comum no Brasil, mas pode ter disponível. Ele é indicado em caso moderado ou grave, especialmente em criança ou quando a dor não melhora com nada, ou se tem sintoma sistêmico importante no coração, respiração, sistema nervoso. A dose varia e quanto antes aplicar melhor, idealmente nas primeiras 6 horas. A monitoração no hospital segue a mesma linha das outras. Observação para os leves, internação para os moderados e graves. Faz sentido. A dor local absurda é a marca dela. Para fechar o bloco das aranhas, vamos falar das caranguejeiras. Elas assustam pelo tamanho, mas o perigo é real mesmo. As caranguejeiras da família Therapsidae são muitas espécies, né? Um grupo enorme. Mas apesar do tamanho e da aparência, que assusta mesmo, a picada delas geralmente não é considerada grave para a gente, para humanos. O veneno costuma causar só uma dor local leve, um inchaço, nada sério. O problema principal com algumas espécies, principalmente as aqui das Américas, são os pelos urticantes. Ah, então o problema maior são os pelos, não a picada em si. Exato. Elas soltam esses pelos do abdômen quando se sentem ameaçadas. São pelos minúsculos que entram na pele, nos olhos, nas vias aéreas e causam uma reação inflamatória forte. Coça muito, fica vermelho, incha, dói, parece alergia ou irritação por fibra de vidro, sabe? Entendi. Se for muito intenso ou em gente mais sensível, pode precisar de antihistamínico, corticoide na pele ou oral, analgésico. Se pegar no olho, tem que ir no oftalmologista urgente. Mas a picada mesmo raramente precisa de tratamento específico. O risco aqui é mais de irritação do que de envenenamento sério. Entendido. Uma ameaça diferente das outras aranhas. Agora, saindo um pouco das aranhas, vamos para outro aracnídeo que causa muito acidente. O escorpião amarelo Titius serralatus. O que a gente precisa saber sobre ele? Olha, o Titius serralatus é o escorpião mais importante do ponto de vista médico no Brasil e também relevante no Paraguai. É ele que causa a maioria dos acidentes graves, muitos dentro de casa mesmo. Ele tem até uns 7 centímetros, é amarelão, com o tronco mais escuro e tem um serrilhado bem típico na cauda. E uma coisa biológica interessante é que ele faz partenogênese. Partenogênese? Como assim? As fêmeas se reproduzem sozinhas sem precisar de macho, e isso ajuda muito ele a se espalhar, né? O veneno dele é neurotóxico, age principalmente no sistema nervoso autônomo e periférico. E quem corre mais risco com ele? Imagino que criança seja mais vulnerável. Sim, com certeza. Criança pequena, especialmente menor de 7 anos, é o grupo de maior risco para ter quadro grave e até morrer. Idosos e pessoas que já têm outros problemas de saúde, tipo doença cardíaca ou respiratória, também complicam mais fácil. A quantidade de veneno em relação ao peso da pessoa é um fator bem importante. E quais são os sinais de alerta depois de uma picada? O que esse veneno faz no corpo? O primeiro sintoma é sempre a dor.
Dor intensa no local da picada, que pode se espalhar, pode inchar, ficar vermelho, dar formigamento. Os sintomas que mostram que o caso é grave, os sistêmicos, incluem suor excessivo, agitação, tremor, náusea, vômito, salivação intensa. O coração pode acelerar ou diminuir o ritmo, a pressão pode subir ou cair, e o mais perigoso, dificuldade para respirar e edema agudo de pulmão. O veneno pode mexer com centros nervosos vitais, sabe? Como os que controlam a respiração e o coração. A ação lá no bulbo, que controla a expiração, é um ponto crítico que pode levar à parada respiratória se não tratar rápido. Um quadro que pode ficar bem grave, então. E como é o manejo? Se for leve, só com dor local, o tratamento é analgesia, dipirona, paracetamol, talvez ibuprofeno se o médico achar ok, e compressa morna no local para aliviar a dor. Olha que interessante, aqui é morna, diferente da Loxocelis que a gente falou de fria no início. Ah, bem observado. E os casos graves? Casos moderados ou graves precisam de hospital. O tratamento específico é o soro anti-escorpiônico, o SESC, ou o antiaracnídeo, que cubra o títios. É aplicado na veia. A dose depende da gravidade, não da idade ou do peso. E junto com o soro, é fundamental dar suporte para os sintomas. Controlar dor, hidratar, dar oxigênio, usar remédios para controlar a arritmia, pressão, edema pulmonar se tiver. Monitorar de perto é essencial. E prevenção? Como evitar o encontro com esses bichos? A prevenção foca em tirar o que o escorpião procura, os tais 4 As: acesso, abrigo, alimento e água. Então, é manter quintal limpo, sem entulho, lixo, material de construção acumulado, vedar fresta em parede, chão, ralo, usar tela em janela e porta, olhar roupa e sapato antes de usar, e combater inseto, tipo barata, grilo, que é o que eles comem, e ter cuidado ao mexer em lenha, tijolo, telha. Ótimas dicas. Então, o Titius cerulatus é um risco neurotóxico importante, especialmente para crianças, podendo dar complicação séria no coração e pulmão. Agora vamos para o último grupo do nosso material, as taturanas do gênero Lonomia. Um tipo de acidente bem diferente, né? Causado por lagarta. Exatamente. Aqui não é picada, é o contato com as cerdas, os espinhos da lagarta. As taturanas Lonomia são larvas de mariposa. Elas existem em várias partes das Américas, incluindo o Paraguai, mais em área de mata, mas podem aparecer em área rural também. As espécies mais perigosas são a Lonomia obliqua e a Lonomia achellus. O corpo delas é todo coberto por essas estruturas que parecem espinhos, e ali tem um veneno muito potente, com uma ação totalmente diferente do que a gente viu até agora. É um veneno hemotóxico e procoagulante. Hemotóxico e procoagulante. O que isso significa na prática? Como esse veneno mexe com o sangue? É um mecanismo bem fascinante e perigoso. As toxinas que estão nas cerdas, tipo as lonofibrasas, elas ativam direto componentes da coagulação do sangue, como o fator X e a protrombina. Isso faz com que o corpo comece a formar coágulos de forma descontrolada, consumindo rapidamente todos os fatores de coagulação. Imagina como se você usasse todos os tijolos para construir muros por todo lado, sem parar. E aí falta tijolo para quando precisa. Exato. Quando acontece um sangramento de verdade, não tem mais fator de coagulação para parar ele. E, para piorar, o veneno também ativa a quebra de coágulos, a fibrinólise, e ainda danifica os vasos sanguíneos. O resultado final é uma síndrome hemorrágica grave, parecida com a tal da CID, a coagulação intravascular disseminada. Que coisa complexa. Imagino que os sintomas também sejam diferentes. Como o quadro evolui depois do contato? Sim, o quadro, chamado lonomismo, evolui em fases. Logo depois do contato dá uma dor tipo queimadura no local, fica vermelho, incha, às vezes com umas bolinhas ou as marcas dos espinhos. No começo pode parecer pouca coisa, mas aí entre 12 e 24 horas depois podem vir sintomas gerais. Dor de cabeça, mal-estar, náusea, dor no corpo. O sinal de alerta mesmo é aparecer mancha roxa, equimose, no local do contato ou em outras partes do corpo. Ah, a mancha roxa é o sinal. Isso. E a fase mais grave começa depois de 24 a 72 horas. Aí vem os sangramentos mesmo. Na gengiva, nariz, na urina, hematúria, nas fezes, melena, hematoma que aparece do nada.
Em caso grave, pode ter hemorragia interna em órgão vital, pulmão, cérebro, intestino, levando a choque e falência dos rins. Então, aparecer sangramento espontâneo é o grande alarme. E como se confirma o diagnóstico, além da história de ter encostado na lagarta? A história de ter tido contato com uma taturana peluda, elas costumam ficar juntas em troco de árvore, né? Seguida por esse quadro clínico já levanta muita suspeita. A confirmação vem com exame de sangue, de coagulação. O sangue do paciente demora muito para coagular ou nem coagula no teste. O TP e o TTPA ficam muito aumentados, e o fibrinogênio, que é essencial para o coágulo, fica baixíssimo ou nem dá para detectar. As plaquetas geralmente estão normais no início, ou pouco alteradas, o que ajuda a diferenciar de outras causas de sangramento. E qual o tratamento para reverter essa bagunça na coagulação? Deve ser urgente. Urgentíssimo. Primeiro socorro é lavar bem o local com água e sabão. Tentar tirar com cuidado algum espinho que tenha ficado, usando fita adesiva ou pinça, mas sem esfregar, viu? E não passar nada no local, tipo álcool ou receita caseira. O tratamento é no hospital, e o principal é o soro específico, o soro antilonomiona, Saulon. Ele é feito principalmente no Instituto Butantan, no Brasil, e pode estar disponível em alguns lugares no Paraguai. Tem que ser dado o mais rápido possível. A dose varia com a gravidade, de 5 até 20 ampolas na veia. Além do soro, que outras medidas são importantes no hospital? O suporte é crucial. Repouso total, hidratação na veia para proteger os rins, monitorar de perto a coagulação, a função do rim, ver se tem sangramento. Se estiver sangrando muito, pode precisar de transfusão de plasma, crioprecipitado ou plaquetas para repor o que foi consumido. Para dor, pode usar paracetamol ou dipirona, mas é fundamental evitar ANS tipo ibuprofeno e qualquer outro anticoagulante, porque pioraria o sangramento. O prognóstico depende totalmente da rapidez em dar o soro. Se for logo no começo, a coagulação melhora rápido e a maioria se recupera bem. Sem o soro, a mortalidade é alta, pode chegar a 15, 20%, por causa das hemorragias ou da falência renal. Entendido. A alonômia é um perigo hemorrágico que começa quieto, mas pode ser catastrófico. Bem diferente das neurotoxinas das aranhas e do escorpião que a gente viu. Então, o que a gente pode tirar de mais importante dessa exploração toda? Olha, o panorama geral é que o Paraguai, assim como outros países aqui da região, tem uma variedade de animais peçonhentos com venenos que agem de formas muito diferentes. A gente viu a Loxosceles, com aquela ação necrosante renal que demora a aparecer, a Latrodectus e a Foneutria com neurotoxinas potentes que causam síndromes agudas mais diferentes entre si, o Titius, também neurotóxico, com risco para o coração e respiração, e até a Lonomia, com esse veneno único que acaba com a coagulação do sangue. A gravidade vai desde uma irritação local, como na caranguejeira, até quadros sistêmicos muito graves que podem matar. E a mensagem-chave para quem pode encontrar esses animais ou precisa lidar com um acidente desses? A mensagem fundamental é reconhecer os sinais de alerta, fazer os primeiros socorros básicos do jeito certo, lavar, não fazer torniquete, essas coisas. E o mais importante de tudo, procurar atendimento médico imediatamente se suspeitar de acidente com um bicho perigoso. Especialmente se for criança, idoso ou alguém com outra doença. Identificar o animal, se der e for seguro, ajuda muito. E receber o soro específico cedo, quando ele é indicado, faz toda a diferença para o resultado ser bom. E claro, a prevenção, né? Conhecer os hábitos deles e tomar cuidado para evitar o contato é sempre o melhor. Isso também lembra como é importante os hospitais estarem preparados e terem os soros. Perfeito! Para a gente terminar, fica uma reflexão aqui. A gente explorou venenos que atacam nervos, destroem tecidos, afetam rins, bagunçam a coagulação de jeitos muito específicos. Pensando além de só tratar o acidente em si, como será que estudar mais a fundo essas toxinas naturais tão potentes poderia, quem sabe, levar a descobertas novas, talvez inspirar remédios para outras doenças que não têm nada a ver com picada, mas que envolvem dor, coagulação, problemas neurológicos? Fica aí a provocação. Concluímos aqui esta nossa análise detalhada sobre acidentes com animais peçonhentos no Paraguai. Esperamos que essa exploração tenha sido útil e bem esclarecedora.